Cell não deveria voltar. E o Cell Max já provou isso. Faz anos que a comunidade debate se Cell merecia uma segunda chance na história. Se ele seria uma escolha melhor que Frieza para o Torneio do Poder. Se o Cell Max foi um desperdício, se o original ainda tem algo a oferecer. A resposta é não. Mas por que Cell, um dos vilões mais amados de toda a franquia, chegou a um ponto onde o próprio universo que o criou não tem mais nada a fazer com ele? Isso é o que eu vou te explicar agora. A resposta rápida é simples, mas incômoda. Cell é um daqueles raros casos em que um personagem cumpriu tudo o que tinha a oferecer. Não 80%. Não quase tudo. Tudo. Pensa nos vilões que continuaram relevantes depois de suas sagas. Frieza voltou, ganhou novas formas, teve arcos inteiros construídos em torno do seu ódio por Goku, porque a relação entre os dois ainda tinha tensão real, ainda tinha algo a resolver. A Android 18 se tornou personagem central da vida do Kuririn. Integrou os Guerreiros Z, participou do Torneio do Poder com uma motivação pessoal clara. O Android 17 passou anos como guardião de uma reserva natural. Voltou para o Torneio do Poder e foi o grande nome daquele arco, com desenvolvimento, com caráter, com razão de existir. Majin Buu tem um universo inteiro ainda por ser explorado. A magia, a origem, a relação com o Dai Kaioshin, todos esses personagens tinham fios soltos, relacionamentos incompletos, potencial que a saga original não esgotou. Cell não deixou nenhum fio. E o Goku Black, você lembra o que aconteceu com ele depois do arco de Zamasu? Nada. Porque assim como Cell, Black foi construído para uma única história, e essa história foi contada até o fim. Não existe um próximo capítulo natural para um personagem que já se completou. E aqui é onde a maioria das pessoas erra a leitura. Achar que Cell não ter mais espaço na obra é uma crítica ao personagem. Não é. É exatamente o oposto. Cell foi tão bem construído dentro da sua saga que não sobrou nada para contar depois. Isso é raro em Dragon Ball, e é o que faz a ausência dele ser a prova mais honesta do quanto ele funcionou. Mas para entender por que isso aconteceu, por que Cell chegou a esse nível de completude enquanto outros vilões ficaram com pontas soltas, você precisa entender como a saga dos androides foi criada. Porque ela foi, de longe, a saga mais caótica e improvisada de todo o Z. A saga dos androides não foi planejada do jeito que a gente assistiu. Toriyama entrou nesse arco com uma visão e foi obrigado a abandoná-la várias vezes, por pressão de editores e de pessoas de fora da equipe editorial, que interferiam diretamente nas decisões narrativas da saga. O resultado foi uma sequência de mudanças de rota que transformaram o arco inteiro numa construção improvisada, ajustada semana a semana conforme o mangá avançava. Existe um ponto aproximado até onde Toriyama tinha controle real do que estava fazendo, até a chegada dos androides 19 e 20. As coisas ainda seguiam uma direção planejada. A partir daí, com tantas interferências e modificações, a saga passou a ser escrita e desenhada em cima da hora, sem o espaço necessário para que Toriyama pudesse dar profundidade de legado aos novos personagens. Pensa no que isso significa na prática. Um mangá semanal, com prazo apertado, com o roteiro sendo reescrito enquanto os capítulos anteriores já estavam publicados. Nessas condições, não havia tempo para construir relacionamentos complexos entre personagens, motivações com múltiplas camadas ou ganchos narrativos que se estenderiam para sagas futuras. O que havia era o presente, o arco em si. E isso fica evidente quando você olha para os 6 personagens novos que a saga introduziu a partir dos androides 19 e 20. Dos 6, apenas 2 se destacaram com importância narrativa real, o androide 16 e Cell. Os outros 4 existiram para servir ao arco, sem profundidade suficiente para carregar algo além dele. Não porque Toriyama não fosse capaz, mas porque o processo de criação não permitia esse nível de detalhamento. Toriyama estava desenhando, escrevendo e tomando decisões de roteiro simultaneamente, sem o espaço criativo necessário para pensar em legado. E aqui está o ponto central que a maioria ignora, diferente de Piccolo Daimao, de Vegeta, de Frieza, vilões que foram concebidos desde o início como grande antagonista de suas respectivas sagas, com motivações construídas desde a primeira aparição. Cell não foi planejado para ser o vilão principal da saga dos androides desde o início. Ele surgiu no meio do caos criativo, foi crescendo em importância conforme a saga avançava, e precisou conquistar seu espaço sem o benefício de ter sido desenhado para ocupá-lo. O que ele conquistou nesse espaço foi impressionante. Uma personalidade marcante, uma presença que domina cada cena, uma inteligência estratégica que o separa de quase todos os antagonistas da franquia. Mas personalidade, por mais poderosa que seja, não cria fios narrativos, não gera conflitos futuros. Não deixa perguntas sem resposta esperando por uma próxima saga. E foi exatamente isso que Cell não teve condições de construir, porque a saga inteira não foi construída assim. O que nos leva ao único aporte real que Cell deixou para a história além de si mesmo, e porque esse aporte já foi completamente entregue. O último presente que Cell deu para a história não foi uma batalha, foi Gohan. Tudo o que Cell fez na reta final da sua saga, cada provocação, cada crueldade calculada, cada momento em que ele empurrou os limites do que os Guerreiros Z podiam suportar, culminou em um único instante.
o sacrifício do Android 16 e a raiva que esse sacrifício despertou em Gohan, liberando o Super Saiyajin 2 pela primeira vez na história da franquia. Esse foi o aporte de Cell para um personagem, não para a obra em geral, para um personagem específico, em um momento específico que não pode ser repetido, porque o Super Saiyajin 2 de Gohan já foi liberado, o gatilho já foi acionado. A transformação que Cell tornou possível já existe no canon, já foi superada, já foi ultrapassada por formas ainda mais elevadas. Não existe uma segunda versão desse momento esperando para acontecer. Ele já cumpriu sua função na história do personagem, assim como Cell cumpriu a sua. E o Cell Max, o que ele representa dentro dessa lógica? Ele representa exatamente o problema que estamos descrevendo. Fisicamente, você vê Cell. A silhueta, a paleta de cores, o design que a comunidade inteira reconhece. Mas tudo que fazia Cell funcionar, a inteligência, a ironia, a personalidade que transformava cada interação em algo memorável, não estava lá, porque o Cell Max não é Cell. É a casca de Cell sem o que Cell tinha de único. E isso não é uma falha de execução. É uma consequência lógica do que estamos discutindo desde o início. Frieza tem Goku. Uma rivalidade que atravessa décadas, universos e transformações. Uma tensão que a franquia nunca esgotou completamente porque os dois continuam existindo no mesmo espaço narrativo. Continuam se encontrando. Continuam tendo algo a provar um para o outro. Vegeta tem Goku também. Mas mais do que isso, tem a própria identidade Saiyajin como motor narrativo inesgotável. A luta constante entre orgulho e superação que nunca se resolve de vez. Majin Buu carrega dentro de si a essência do Daikaioshin, e ainda tem toda uma relação a ser construída com o Ubi, uma história que o Super ainda não contou por completo. Cell não tem nada disso, não tem uma rivalidade pendente, não tem uma relação com nenhum personagem vivo que ainda precise de resolução, não tem uma pergunta sem resposta dentro do universo que ele habita. E isso é o que separa Cell de todos os outros, não uma fraqueza, uma conclusão. Cell foi tão completo dentro da sua saga que a própria franquia não encontra onde encaixá-lo depois. E o Cell Max, com toda a sua brutalidade física, só confirmou o que os números já diziam. Você pode trazer o visual de volta, mas não existe roteiro que ressuscite o que Cell tinha, porque o que Cell tinha foi completamente entregue na única saga que ele precisava. No fim das contas, a história de Cell revela algo que a franquia nunca quis admitir abertamente. Alguns personagens são tão bem construídos dentro do seu momento que qualquer retorno seria uma diminuição. Não uma celebração. Cell não voltou porque não havia nada mais a dizer, mas a franquia tentou mesmo assim, e o resultado provou que o original tinha razão em permanecer onde estava. Se Cell realmente tinha uma personalidade tão marcante que conquistou gerações de fãs, então o Cell Max nunca foi Cell. Foi uma confirmação de que sem aquela personalidade, o personagem não existe. E aquela personalidade já foi entregue, já foi consumida, já fez tudo o que tinha que fazer. Agora eu quero saber de você. Você acha que Cell realmente não tem mais nada a oferecer para a história? Ou existe algum ângulo que a franquia ainda não explorou e que justificaria um retorno verdadeiro? Afinal, Dragon Ball sempre soube criar vilões icônicos. O problema é quando tenta ressuscitar o que já foi perfeito. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal está no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.